Continuação das nossas correções, sétimo ano, página 32, exercício 7, item C. Ele pede para fazermos aí a divisão de 13,55, é uma multiplicação e consequente divisão, porque nós vamos multiplicar por menos 1 e dividir por 5. Lembrem-se que aqui, no caso, eu tenho 13,55, o denominador dele é 1, caso alguém queira completar, tá? Então, nós vamos ficar aí com numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador. Então, nós teremos aqui 13,55 vezes menos 1. Positivo com negativo na multiplicação, então, mais com menos fica menos. 13,55 vezes menos 1, 13,55 dividido por 1 vezes 5, 5. Muito bem. 13,55 dividido por 5. Então, nós vamos ter aqui a nossa divisão. Vocês podem transformar ele em fração, aqui no caso, eliminar a vírgula, ou fazer a divisão aqui da forma que ele está e transformar em fração no final. Então, como que nós teríamos aqui? Eu vou fazer assim, 13, o resultado aqui eu sei que vai ser negativo, já deixo o sinal lá. 13,55, eu vou dividir isso tudo por 5. Como eu tenho uma casa decimal, duas casas decimais, então eu tenho casas decimais no dividendo, no divisor não. Eu cancelo essa vírgula, são duas casas decimais, eu acrescento 2 zeros. Lembrando, eu expliquei isso mais cedo, hein? Eu multipliquei aqui, como são duas casas decimais, na realidade eu multipliquei por 100. Eu fiz vezes 100 o dividendo, então eu tive que multiplicar por 100 também o divisor. Por isso que ficou 13,55 vezes 100, passou a ser 1.355. 5 vezes 100, 500. Tá? Então, eu multipliquei por 100 aqui. Pois bem, agora na tabuada do 500... quanto que dá aqui? 1.355. Quem chega mais perto? É o 1.000. Né? 500, 1.000, que vai dar 2. 500 vezes 2, 1.000. Para 305, para 1.355, falta 355. 355 não dá para dividir por 500. O que eu faço? Presto um zero para ele. Primeiro zero que eu empresto, coloco uma vírgula. Muito bem. 3.550, na tabuada do 500. Então, quem chega mais perto lá? 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3, 3.500, que vai dar 7. Então, o que chega mais perto é o 3.500, que deu 7. 500 vezes 7, 3.500. Para 3.550, falta 50. Perfeito? Muito bem. Agora, nós temos aí o resultado aqui. 50 não dá por 500. Então, eu tenho que dividir 50 para 500, não dá. O que eu faço? Eu empresto um zero para ele. Tá? 500 por 500, que vai dar 1. 500 vezes 1, 500. Para 500, nada. Cuidado quando vocês emprestam esse zero aqui. Às vezes é comum um aluno... Professor, mas quando eu empresto um zero, eu não tenho que colocar uma vírgula? A vírgula você só coloca uma vez, não é? Então, você já tinha colocado a vírgula aqui quando você emprestou o zero aqui em cima, anteriormente. Aqui, quando você empresta o zero a primeira vez, eu só emprestei uma vez. Então, no caso, foi suficiente? O zero que eu emprestei deu para dividir? Deu. Então, eu não precisei acrescentar nada aqui. Se para eu continuar a divisão eu tivesse que emprestar mais um zero, vamos supor que aqui fosse 5.000, então eu teria que emprestar um segundo zero. Aí, neste caso, a partir do momento que eu empresto 2 zeros em sequência, eu teria que acrescentar um zero aqui, tá? Então, nós ficamos com 2,71. Então, o resultado, menos 2,71. Como ele quer na forma de fração irredutível, escreve isso aqui na forma de fração. Vai ser menos 271, observem que eu eliminei a vírgula, sobre quantas casas decimais eu tenho? 2, então é 100, menos 271 centésimos.
aqui eu tenho o meu número decimal expresso na forma de fração irredutível, que é o que o enunciado pede para vocês fazerem. Perfeito? Muito bem. O exercício 8 já havia sido resolvido com vocês na aula anterior, o link está lá no armário. Exercício 9. Pois bem, então vamos ver o que o exercício 9 está solicitando. Exercício 9, ele dá uma tabelinha, um gráfico. Ele diz assim: o gráfico abaixo mostra a variação da moeda norte-americana em relação ao real entre os anos de 2003 e 2015. Muito bem, 2013 e 2015. Vamos ver o que teremos de fazer aqui. Então, tem uma tabela, de acordo com a nossa tabelinha, o gráfico aqui que foi gerado, os períodos de 2013 a 2015 e a variação do dólar, a queda, queda. Aí aqui ele teve um valor aqui contínuo, né? Estabilizou, queda, alta, queda, leve, alta, alta e alta. Bom, então vamos lá. Item A. Exercício 9, item A. 9A. Ele pede se uma pessoa comprou $2.000 em março de 2008 e vendeu-os em março de 2014, quantos reais lucrou? Então, neste caso, em março, vamos ver aqui, ele quer 2008, março de 2008, custava 1,6918. Então, 1,6918, que era o valor do dólar em março de 2018. Como ele comprou $2.000, eu multiplico tudo isso por 2.000, vezes 2.000. Deixo o zero fora. Então, nós vamos ter aqui, vamos lá, 2 vezes 8, 16. 2, 1, 2, mais 1, 3. 2, 9, 18. Vai 1. 6, 2, 12, mais 1, 13. 2, 1, 2 e 1, 3. Vou descer aqui os 3 zeros que eu deixei fora. E agora, quantas casas decimais eu conto para colocar a vírgula, para posicionar a vírgula? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Muito bem. Então, eu tenho aqui 3.383,60. Perfeito? 3.383,60. Então, ele está perguntando aí se a pessoa comprou $2.000 em março de 2008 e vendeu-os em março de 2014, quantos reais lucrou? Então, aqui, 3.383,60 é o valor para o mês de março de 2008. Como ele vendeu no mês de março de 2014, então, aqui é quanto ele gastou. Ele gastou R$ 3.383,60 para comprar esses $2.000. Quando ele vendeu, em março de 2014, quanto que custava? O dólar estava 2,364. Então, nós vamos pegar aí o 2,364, 2,364. E vamos multiplicar por 2.000 para ver quanto, então, quanto que ele ganhou nessa venda aí, tá? Então, nós vamos ter aqui 4 vezes 2, 8. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 3, 2, 6 e 1, 7. 2, 2, 4. Vou descer os 3 zeros. E conto aqui 1, 2, 3 casas decimais e posiciono a minha vírgula. 1, 2, 3. Então, quando ele vendeu esses $2.000 em março de 2014, na venda ele obteve R$ 4.728. Então, quando ele vendeu, ele obteve R$ 4.728. Mas, quando ele comprou, ele gastou R$ 3.383,60. A pergunta é, de quanto foi o seu lucro? Então, vamos fazer a diferença aqui para estabelecer o lucro dele, então. Eu tenho 4.728,0 menos quanto ele gastou quando comprou, R$ 3.383,60. Se quiser, pode
deixar com duas casas decimais, como estamos falando de moeda. Então, 0. De 0 tira 6 não dá. Vou emprestar aqui do 8, que cai para 7. Aqui vai para 10. 10 menos 6, 4. Vírgula embaixo de vírgula, 7 menos 3, 4. Aqui eu vou ter 2 menos 8, não dá. Presta do 7. Aqui cai para 6, aqui vai para 12. Então, 12 tira 8, 4. 6 tira 3, 3. 4 menos 3, 1. Então, a pergunta que ele faz aí, o questionamento que ele faz é quantos reais lucrou? Então, ele lucrou R$ 1.344,40. Foi o lucro dele. Perfeito? Já o item 9B. Tem 9B, vamos ver o que ele pede aí no 9B. Exercício 9, item B. Vamos lá. Ele está dizendo assim: com o lucro obtido na venda, quantos dólares aproximadamente essa pessoa conseguiu comprar em março de 2015? Então, o lucro foi de 1.344,40. 1.344,40. Eu vou dividir isso daqui por... Então, ele pergunta aí, quantos dólares, com o lucro obtido na venda, quantos dólares aproximadamente essa pessoa conseguiu comprar em março de 2015? Então, em março de 2015, ele custava R$ 3,24. Então, eu vou dividir isso tudo por R$ 3,24. Aqui está fácil, porque como eu tenho duas casas decimais no dividendo e duas no divisor, é só cancelar a vírgula. Então, nós vamos ter 1.000, no caso aqui, 134.440 dividido por 324. Geralmente eu prefiro fazer o método da divisão curta, mas eu me lembro que alguns ficavam aí com um pouco de dificuldade quando o professor usa o método da divisão curta. Porque aqui no caso eu tenho 324, então eu teria que pegar 1.344. Só que eu faria 134 por 32, que é um método curto. Mas alguns me disseram, professor, nós não aprendemos a fazer assim, então fica um pouco complicado. Então eu vou utilizar aí, para ninguém se encontrar dificuldades, para que vocês possam entender o que o professor está falando, eu vou usar o método longo mesmo, tá? Então nós temos aí, como estamos falando da tabuada do 324, aí o método longo tem que montar essa tabuada aqui. Não é uma tabuada que nós sabemos, né? Nesse caso eu tenho que montar ela, diferente da quando você trabalha com a tabuada que a gente já sabe, já decorou toda ela aí. Então eu tenho aqui 324, aí eu vou somar, né? Vezes 1, vezes 2, 648, aí eu adiciono 324, 972, adiciono mais 324, vai para 1.296, 1.296. Eu preciso chegar em 1.344. Se eu somar mais 324 aqui, vai passar, vai para 1.620, tá? Bom, por enquanto é suficiente. 1.344 por 324 vai dar, quem chega mais perto é o 1.296, que dá 4. Então, 324 vezes 4, 1.296. Então, eu tiro 1.296 daqui. Perfeito? Muito bem. Então, eu vou fazer aí a subtração. Vou tirar os 1.296. De 4 tira 6 não dá, empresta do 4. Aqui fica 3 e aqui 14. Então, eu tenho de 6 para 14, 8. De 3 tira 9, não dá. Empresta, aqui fica 2, aqui vai ficar 13. Dá 4. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. 48 não dá por 324, desce o 4, 484. Quem chega mais perto é o 324, que dá 1. 324 vezes 1, 324. Então, eu tenho 484 menos 324. 4 menos 4, 0. 8 menos 2, 6.
4 menos 3, 1. 160 não dá para o 324. O que nós vamos fazer? Desce o zero aqui. Muito bem. Então, agora nós vamos ficar, como eu desci o zero, ficou 1.600. Perfeito. Tenho aí 41. Agora nós vamos continuar com a nossa divisão. 1.600. Quem chega mais perto? Eu tenho 1.620, mas passa. Então, eu vou ter que fazer o que aqui? Vou chegar com 1.296, que dá 4. 324 vezes 4, 1.296. Então, tem aqui 1.296. Subtrai. Vamos ter um resto aqui. Então, empresta do 6, aqui 5, aqui cai para 9 e aqui vai para 10. 10 menos 6, 4. 9 menos 9, 0. 5 menos 2, 3. 1 menos 1, 0. 304. No caso, não dá. É menor que 324. Eu empresto um zero aqui. O primeiro zero que eu empresto, eu coloco uma vírgula. 3.040. É maior, olha. 3.040. Será que tem 3.040 na tabuada do 324? Então, eu tenho que ampliar um pouquinho essa nossa tabuada aqui. Eu havia parado em 1.620 mais 324, 1.944. 1944. Eu adiciono mais, vai para 2.268, 2.268, mais 324, 2.592. Preciso adicionar mais uma vez, 2.916. Não precisa mais, porque se eu somar vai passar de 3.040. Então, quem chega mais perto dá quanto? 2, 4, 6, 8, 9. Então deu 9. 324 vezes 9, 2.916. Aqui no caso, eu vou fazer aqui o resto, 2.916, mas eu já posso parar a sala. Porque como ele quer um valor aproximado, com esse decimal 9 aqui eu já consigo determinar a resposta que ele pede, tá? Então eu tenho aqui, empresta do 4, 3, que vai para 10, menos 6, 4, 3 menos 1, 2, de 0 não tira 9, empresta do 3, 2, aqui 10, menos 9, 1, 0. Aí eu teria que continuar aqui a nossa divisão. Então, eu vou parar aqui. Eu não vou continuar. Por quê? A pergunta que ele faz é, essa pessoa conseguiu comprar em março. Então, com o lucro obtido na venda, quantos dólares aproximadamente? Ele quer um valor aproximado. Eu sei que eu conseguiria comprar exatamente 414 dólares. Exatos. Olha, consigo comprar exatamente 414, porque aqui faltou, né, 414,9, eu não conseguiria completar aqui. Mas como ele pede o valor aproximado, a pergunta é aproximadamente, então eu vou arredondar aqui para, eu posso dizer que ele conseguiu comprar, quanto aí no caso? Ele conseguiu comprar aproximadamente 415 dólares. Perfeito, sétimo ano? Então, aproximadamente 415 dólares é o valor que ele conseguiu comprar. Os outros dois itens, o C e D, eu vou comentar com vocês sem a necessidade de colocar a resolução aqui no vídeo, porque eles dependem única e exclusivamente aí da tabelinha, né? Basta olhar aqui na tabela que nós vamos conseguir determinar os resultados dos itens C e D.